Olá, amigos e amigas, que vocês tenham um dia de paz, que a face do Senhor possa resplandecer em cada um de vocês. Vamos estudar a lição? E hoje, quinta-feira, 5 de janeiro, a lição 1, ela tem como título Tesouros no Céu. A lição de hoje, ela está baseada no livro de Mateus, capítulo 6, do versículos 19 até 21. É plano do Deus Criador e mantenedor do universo que as riquezas deste mundo elas sejam usadas devidamente, distribuídas de modo a serem uma bênção na vida das pessoas, na vida dos necessitados, para que isto possa promover a causa de Deus. Se os homens amam as riquezas mais do que amam os seus semelhantes, ou amam os seus bens mais do que amam a Deus, deixando de lado assim, as verdades das Sagradas Escrituras, se têm um coração preso às riquezas, eles não poderão obter a vida eterna. E Jesus, em Mateus capítulo 6, versículos 19 a 21, ele nos alerta que os bens, as riquezas desse mundo, elas são transitórias, e que toda pessoa que deseja sentir a verdadeira paz deve primeiro buscar as coisas do reino dos céus e a sua justiça, e acima de tudo as coisas do alto. E ele nesse texto aponta o verdadeiro caminho da felicidade, e ele descarta todas as ofertas que esse mundo apresenta como sendo a solução para os nossos problemas, né? Como, por exemplo, né, comer, beber, vestir e acumular riquezas que consomem toda a atenção do homem e nos desviam nos nossos olhos do que realmente nos importa, que é a salvação. E nós não colocamos Deus no primeiro lugar, que é o mais importante da nossa vida. A comunhão com Deus, ela é o antídoto contra o veneno, né, da ansiedade e da ganância, e ela nos protege de nós mesmos e do perigo de nós servirmos a dois senhores, que fala lá em Mateus capítulo 6, versículo 24. Nós já escutamos assim muitas histórias tristes de pessoas que elas ficaram assim bilionárias, né, como jogadores de futebol, artistas, né, e outras pessoas que eles acumularam riquezas apenas para perdê-la de muitas formas, e ainda nesta vida eles não souberam digerir essa situação. Tudo porque o mundo ele é muito instável, né? Ele é cheio de conflitos, guerras, crimes, violências, prazeres, né? Desastres naturais, onde qualquer coisa pode acontecer muito de repente e a pessoa passa a perder tudo e tirar tudo que ele juntou-se muitos anos de esforços, né, de trabalho, assim, por muitos anos, e muitas vezes conseguiu através da honestidade, e o abalo é muito grande para essa pessoa. E sem contar que no meio de tudo isto ainda existe a morte, né, que doenças graves, e todos esses bens se tornam inúteis. Não que ninguém, né, não possa ser rico, né, ter bens ou acumular bastante bens, né? O que nós devemos é manter as coisas materiais na sua devida perspectiva, no seu devido lugar, e sempre colocar Deus em primeiro lugar, que é o Criador e mantenedor do universo, e Ele é dono de tudo, onde deve ser a nossa ocupação principal. E Deus quer nos ensinar, em Mateus capítulo 6, versículo 19 a 21, a vivermos, né, com os olhos capazes de enxergar muito além do que é visível, os tesouros do céu. E quando a Bíblia nos ensina a sermos generosos, ela está justamente nos mostrando a observar com um olhar para a eternidade,
com relação aos nossos recursos, né? Nossos bens, o nosso dinheiro. E ela está nos ensinando a nós ajuntarmos tesouros no céu. Para todo aquele que aceita Jesus como Salvador e Senhor, recebe a oportunidade, sempre assim recebe, né, a oportunidade de uma vida eterna. Os bens materiais se tornam insuficientes, porque eles não são capazes de superar, né, os anseios pela eternidade, o desejo dessa pessoa ir para as mansões celestiais. Porque o amor de Cristo inundou seu coração. E não faz sentido assim para uma pessoa que ela é sábia ter a segurança em bens materiais, pois sabem que uma hora ou outra elas terão um fim. A sua certeza está nas promessas do Senhor Jesus, quando Ele esteve entre nós, que Ele prometeu a vida eterna para todos, onde Ele é imutável, Ele permanece para todos sempre. Ele sempre está para ajudar essa pessoa que sente esse desejo de estar nas mansões celestiais. Não estou falando aqui de que riquezas, né, e bens materiais é ruim ou é errado, né? É claro que tudo é fruto do nosso trabalho para nós termos uma estabilidade aqui na terra, para nossa família, para nossos filhos. Aliás, é importante, né, nós pensarmos na provisão para a nossa família, para nossos filhos. Mas quando nós ajuntarmos um tesouro para a eternidade, que é fruto, né, da generosidade, da bondade e da economia, pode até oscilar. As pandemias podem vir, pode acontecer. Ou talvez o Bitcoin lá pode despencar, cair na sua cotação. Que o tesouro que nós estamos ajuntando no céu, ele permanece para sempre, porque ele é eterno, é de um Deus grandioso que nos ama. Este sim é o tesouro garantido, que de fato nos traz segurança. É o tesouro nos céus, que nenhum ladrão algum pode roubar. E a tendência é aumentar cada vez mais pela fé que nós temos no Senhor Jesus. Quando mais pessoas nós levarmos para o Evangelho e compartilharmos, né, a nossa crença, a nossa felicidade, ela vai aumentando pelas bênçãos derramadas pelo Senhor. E também nós estamos ajudando na obra de que Jesus pediu para que nós fizéssemos aqui nesse mundo. Um bom exemplo para isto é Abraão, que ele aceitou o chamado de Deus, que até Deus disse para Abraão: "Sê tu uma bênção". E o Senhor se utilizou desse grande patriarca, de sua família, para abençoar e alcançar todas as famílias da terra. Ou seja, por Abraão, todas as famílias do mundo foram benditas. E ele foi um canal de bênçãos, um instrumento que Deus se utilizou para alcançar as demais pessoas. E esse é o desafio que Abraão teve e que também é dado para nós nos dias de hoje. Nem que nós não tenhamos bem algum, se nós tenhamos ou não tenhamos bens, Deus deu uma missão para nós de levarmos esse evangelho e alcançar todas as pessoas. Porque o pouco que você tem com Deus, Ele sempre fará o muito. Principalmente quando você compartilha um pouco dos seus bens com as pessoas mais necessitadas. E assim todas as pessoas serão abençoadas e você será abençoado mais ainda. O dinheiro para o cristão, desde que bem aplicado, né, ele é de grande valor, é de muito valor, porque ele poderá realizar obras para o bem, até para a salvação das pessoas e fora, para o bem-estar dessa pessoa. E o dinheiro, né, nas mãos de uma pessoa assim consagrada a Deus, pode ser um alimento para muitos famintos aí fora. Porque uma pessoa, quando aceita Jesus como Salvador, ela começa a ser bondosa, amorosa, ela gosta de distribuir um pouco que ela ganha para com os demais pessoas, aqueles menos favorecidos.
e começa a dar água para o sedento, roupas para o desabrigado e dar para quem realmente precisa, né? Necessita da ajuda. E o dinheiro pode ser também a proteção para o oprimido, para o injustiçado e um meio para os enfermos, né? Para nós ajudarmos as pessoas no mundo que está um grande conflito, onde muitas pessoas sofrem, não tem sequer o alimento básico para a sua vida. E nós temos que pensar isso como cristãos. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do poder do Espírito Santo, para que aceite a Jesus como Salvador e Senhor. E quando você aceita, meu amigo, a Jesus como Salvador, a sua vida começa a transformar, as suas atitudes começam a ser transformadas. Você passa a ser uma pessoa mais bondosa, mais amorosa. Você passa a ter mais sabedoria, entendimento. Você passa a dividir mais os bens que você tem com outras pessoas menos favorecidas. E você faz isto não por realmente ser um legalista, não porque você realmente faz por obrigação, você faz porque ali dentro de você existe um coração transformado. E quando você aceita Jesus como Salvador, você ganha esse presente de Deus que chama-se salvação, meu amigo. E ali você começa a ter assim uma nova pessoa, que você começa a querer salvar cada vez mais outras pessoas, a levar o Evangelho. Você começa a diferenciar das demais pessoas. E com isto, Jesus vai te levar-te para as mansões celestiais, lá no céu. Num lugar onde não haja mais dor, onde não haja mais morte, não haja mais aflições. E ali você estará na grande bodas do Cordeiro, do Filho de Deus, Jesus. E sabe por quê? E sabe por quê, meu amigo, minha amiga, que Deus quer fazer isso com você? Com você, meu amigo, com você, minha amiga. Sabe por que Deus quer fazer isso com vocês? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.